E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é a primeira aula do curso de Twinmotion, tá? 100% online, 100% gratuito. E para fazer essa primeira aula aqui, eu peguei um bloco que é do SketchUp Texture para mostrar para vocês, tá? Eu só vou mostrar aqui o autor para dar os créditos para ele, tá? Que é esse cara aqui, tá? O site é esse aqui que eu peguei para estar utilizando nessa aula de agora, tá? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é renderizada com V-Ray. O V-Ray eu vou estar falando também dele mais nas próximas temporadas, tá? Agora a gente vai ver o Twinmotion. Então eu vou pegar esse bloco e vou estar usando ele para fazer essa aula para mostrar para vocês, tá bom? Então basicamente só queria mostrar isso aqui. Voltemos para a aula agora. Então pessoal, esse daqui é o bloco, né, do SketchUp, lá, do SketchUp Texture, que eu baixei e já dei uma limpada nele, tá? Que ele estava configurado por V-Ray. Então eu já fiz uma limpeza nele prévia para estar utilizando. Só que ele tem alguns defeitos ainda que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante a gente estar configurando aqui, principalmente a parte de piso, onde vai ter grama, onde vai ter outros tipos de materiais, para depois a gente conseguir colocar de uma maneira mais fácil, tá? Por exemplo, esse daqui, esse deck aqui, ó, conforme vou mostrar para vocês aqui, vocês podem ver que a grama, ela adentra o deck, o que não é interessante, tá? Por exemplo aqui, ó, por que não é interessante isso? Porque a hora que eu pintar essa grama aqui, ela vai crescer a grama também em cima do deck. Então o correto é que essa grama, né, essa textura só esteja aqui onde for textura de grama. Porque na hora que eu pintar, ela vai pintar somente em volta e não invadir o deck. Então eu vou ter que corrigir isso aqui, tá? Então é interessante e muito importante que vocês façam isso na modelagem do projeto. Você já defina onde é piso, onde é, por exemplo, uma calçada, igual aqui já está definido, tá vendo? Só que aqui também tem um problema, tá? Aqui também tem o mesmo problema, porque a grama transpassa esse bloco aqui, ó. Então a hora que eu pintar isso aqui, o que vai acontecer é que a grama vai crescer por cima desse concreto aqui, o que não é interessante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro arrumar isso aqui, tá? E antes de importar lá para o Twinmotion, importar ou exportar, eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá? E eu vou pintar com outra cor aqui, tá? Para ele não pegar o mesmo material. Vou colocar o material default mesmo. Você tem que prestar atenção se a face não está invertida também, tá? E tem um detalhe, ó, que está pintado aqui é o bloco, não é a face, tá? Então tem esse detalhe também. É interessante sempre vocês pintarem as faces, tá? Nunca o bloco. Isso pode dar problema depois na renderização. No V-Ray eu tenho certeza que isso aqui dá problema. No Twinmotion ainda não tenho essa certeza, tá? Então eu vou pintar aqui, ó, só a face mesmo. Não vou pintar as laterais não, que é bem onde eu preciso da grama aqui, tá? Então só vou pintar a face onde eu quero que a grama cresça. Pronto. Então basicamente é isso aqui. Então esse aqui é o bloco. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Se está tudo ok. Beleza, acredito que sim. Deixa eu ver isso aqui. Ó, tem um detalhe aqui também, que isso aqui vai dar problema, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem textura sobreposta? Para eu visualizar melhor, eu clico nessa ferramenta aqui, que ela vai mostrar a front face e a back face. A front face é a face branca, e ela que vai... nós temos que deixar tudo com a face branca voltada para frente, porque o Twinmotion ele não reconhece e pode dar problema depois na hora da renderização, tá? Então aqui, ó, a gente está vendo que tem uma textura sobreposta. Isso aqui também dá problema, tá? Tá vendo isso aqui que acontece aqui agora? De textura sobreposta, isso acontece lá no Twinmotion também e fica piscando. A gente chama de glitch. Isso daqui é muito ruim, tá? Então a gente tem que corrigir isso agora. Então eu vou colocar isso aqui passando um pouco para frente, com os 2 centímetros, para matar esse glitch aqui. Aqui acabou, vamos ver se tem aqui também, ó.
algumas questões que estavam erradas, não vai ter mais o glitch. Outra coisa que eu preciso verificar é se tem alguma backface à mostra. Backface é essa parte mais cinzenta aqui e tal. Então é interessante que sempre que possível a front face esteja para frente, que é essa face branca. Então praticamente ele tem que estar todo branco, o bloco, o objeto que vocês forem exportar, tá? Depois eu vou explicar melhor também sobre isso, sobre aulas, exportação, mas agora aqui o objetivo tá passando para vocês desde o zero aqui até a renderização total desse. Então tá, vamos lá. O mapeamento de textura também é muito importante vocês fazerem da maneira correta no SketchUp. Então se for para mapear no SketchUp, já tem que estar com o tamanho correto. Porque mesmo que você substitua, por exemplo, essa textura aqui por uma textura do Twinmotion, ele vai pegar esse mapeamento como base, tá? Isso aqui influencia muito. Então, por exemplo, quando eu vou colocar algum asfalto, alguma coisa, eu prefiro mandar só uma cor mesmo, default, uma cor padrão dessas aqui, do que colocar uma textura, porque às vezes me atrapalha e dá erro lá no Twinmotion, tá? Então assim, esse bloco aqui está muito bem configurado, o objetivo aqui não é modelagem, né? É ensinar para vocês rápido a parte de renderização do Twinmotion, então eu já estou considerando que vocês já sabem modelar e estão com o bloco já configurado com a qualidade de texturas boas que vocês podem utilizar, e também a modelagem é uma modelagem limpa, né? Uma modelagem já que não vai dar trabalho lá no Twinmotion. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é deixar todo o arquivo branco, né? Não pode estar com essas faces aqui. Nesse caso eu estou deixando essas plantinhas aqui mais para estar ornamentando mesmo aqui, mas no Twinmotion também dá para colocar todas. Inclusive é aconselhável usar toda a vegetação sempre do Twinmotion, tá? Essas aqui eu deixei também, mas não tem problema. Se por acaso der algum erro aqui, lá no Twinmotion a gente consegue colocar para dar dupla face, para vocês marcarem para ela mostrar dos dois lados. Mas isso não é aconselhável fazer com superfícies maiores e outros objetos, tá? Só quando não tiver jeito mesmo. Então vocês podem ver que esse modelo está bem feito, que eu peguei ele no site da SketchUp Textures e vocês conseguem ver que é um bloco bem feito, bem modelado, e eu vou estar utilizando ele para mostrar para vocês aí. Então um dos fundamentos da boa renderização é uma modelagem limpa e bem feita, tá? Então pessoal, agora a gente vai fazer a exportação para o Twinmotion, tá? Existem duas formas de fazer isso aqui. O link direto, que é um plugin que você encontra lá no site do Twinmotion. Depois eu vou mostrar para vocês uma aula só disso, tá? De exportação, explicando certinho os detalhes e tal. Mas aqui eu vou falar rápido para vocês já começarem a renderizar, tá? Esse plugin aqui ele tem algumas opções, tá? Para você linkar ele direto no Twinmotion, tá? Então ele pode ser, a fusão pode ser feita por materiais, onde ele vai definir cada material que você mapeou, ele vai entender que se tiver o mesmo nome, ele vai entender como se fosse o mesmo material, se você pintar aqui no SketchUp, e ele vai pegar todas as malhas e juntar como se fosse uma grande malha diferenciada somente por materiais. Então, você não vai conseguir mover com facilidade por exemplo, qualquer pedaço do arquivo, que nem eu estou fazendo aqui, você não vai conseguir mover isso aqui lá dentro do Twinmotion, tá? Porém, essa forma de fusão por materiais é a forma mais indicada para quem tem uma máquina intermediária, tá? Porque se você manter a hierarquia ou sem fusão, o arquivo vai pesar muito, você vai exigir muito da sua máquina, porque é como se tivesse milhões de polígonos a mais para estar utilizando. Então, se você manda por materiais, o Twinmotion vai entender que isso é como se fosse uma grande malha. A única diferença é que ele vai pegar cada textura que você colocou com o nome e vai separar. Porém, você não vai conseguir movimentar os objetos, os polígonos, tá? É como se fosse uma malha só, tá? É mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, é interessante fazer isso, fusionar por materiais, caso tenha uma máquina intermediária. Eu não gosto de utilizar nesse momento o plugin. Por quê? Porque o plugin, na primeira vez que você faz a sincronia com o Twinmotion, ele fica perfeito. Então, só que geralmente a gente sempre esquece alguma coisa na modelagem. Aí quando você fecha os arquivos, ou teu cliente pediu uma alteração depois que você renderizou tudo, vamos supor que ele pediu uma alteração, você abre o arquivo de novo, pode ser que ele dê problema. Aí quando você vai fazer a sincronia, ele dá problema nas malhas. Cara, isso é muito chato.
Então eu no momento estou preferindo fazer a exportação, no caso a importação direto no Twinmotion, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Caso vocês queiram fazer a sincronia direta, é só clicar aqui no olhinho, nesse olhinho aqui, que ele já vai linkar direto lá no Twinmotion e manda a sincronia direta, tá? Mas eu no momento eu não estou preferindo fazer assim. Eu salvo todas as alterações que eu faço aqui no SketchUp. Depois que eu, vamos supor, alterei alguma coisa aqui no SketchUp. Depois que eu terminei de fazer isso aqui, aí eu vou lá no Twinmotion, depois que ele salvou o arquivo, e faço a importação. Então eu já abri o Twinmotion aqui, você vai lá em importar. Em opções, eu vou manter fusionar por materiais, devido àqueles motivos que eu te falei. E se eu quisesse uma opção para poder mover os objetos lá dentro, é uma opção que fica bem legal, porém pesa muito. Se você tiver uma máquina intermediária, não adianta, tá? Ele vai travar. Seria manter a hierarquia, tá? Mas no caso, eu não vou manter a hierarquia. Eu vou manter fusionado por materiais. Fusionar tudo seria que ele transforma tudo numa coisa só, tá? Isso praticamente a gente quase não usa. Então eu vou estar utilizando aqui normal, que é o padrão, fusionado por materiais. Vou selecionar o arquivo, tá? Vou marcar essa caixa aqui para ele dar uma otimizada nas texturas, tá? Abrir o arquivo diretamente aqui, vou importar esse arquivo aqui e vou fazer a importação. Assim fica mais leve o arquivo, ele dá menos bugs e cracha menos. Isso porque eu estou falando para vocês com experiência própria, tá? Não é regra. De diversos arquivos que eu já mexi, fazendo dessa forma ele deu menos problema e foi mais fácil para eu fazer a alteração depois. Então por isso que eu estou indicando nesse momento a fazer dessa forma. Pode ser que lá na frente eles tenham corrigido já esses problemas, imagino que sim. Daí a gente pode usar o link direto, tá? Então nesse momento eu estou fazendo dessa forma aqui, ó. Pode ver que foi bem rápido e ele já fez a importação aqui no Twinmotion, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esse plano infinito e dar uma baixada nele, que ele estava invadindo ali a piscina, tá? Então outra coisa que vocês podem estar fazendo é estar configurando a iluminação, tá? Iluminação solar, que eu falo aqui, iluminação natural, como se fosse a iluminação natural. Então nesse caso aqui, como para mim tá bom já, que é só para demonstrar para vocês agora no início, eu vou deixar como está e vou mostrar como que configuraria a grama de uma forma bem rápida aqui para fazer esses recortes sem ter problema, tá? Vocês lembram que eu mostrei para vocês como que tem que ter o modelo do SketchUp aqui bem definido, sem invadir as outras partes para não ter problema depois? Então depois que eu organizei isso aqui, que eu tenho as texturas bem definidas em cada bloco, né? O bloco, a pintura e o bloco está bem definido, aonde é grama só é grama, não invade o deck, tá? E assim vocês conseguem fazer de uma forma mais rápida. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então a primeira coisa que eu faço para começar a pintar esse gramado aqui, eu tenho duas ferramentas que fazem isso, tá? Mas antes de começar, eu vou selecionar esse bloco que eu já configurei lá no SketchUp e vou isolar ele, tá? Para ficar só aparecer para mim ele. Eu clico no botão direito do mouse, vou em isolar, on, off e só vai aparecer para mim aqui esse bloco. Então existem duas formas de eu fazer a pintura disso daqui, tá? A primeira forma seria utilizar aqui a ferramenta contexto. Eu posso pegar aqui, o pincel para pintar essa grama. Isso aqui é bem utilizado em coisas maiores, tá? Onde a gente pinta meio que aleatório assim, um gramado maior. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona aqui. Tá vendo as gramas aqui? Eu consigo pegar vários modelos de grama e tá utilizando aqui. Quando eu trabalho com o pincel, que é esse daqui, eu consigo pegar qualquer grama dessas primeiras gramas e tá misturando elas. Então quanto mais gramas eu colocar aqui, com maior intensidade de quantidade de gramas de diferentes espécies, ela vai estar mostrando lá, tá? Então eu coloquei aqui, por exemplo, 4 tipos de grama. Então ele vai pegar o percentual de grama que tiver aqui e dividir, provavelmente vai dar 25% para cada um. Tá? Então ele vai pegar um pedacinho de cada coisa, de onde eu pintar a grama, e 25% vai ser de cada uma dessas aqui, que eu coloquei 4. Então no caso aqui, ó, eu seleciono todas elas, eu pego o pincel, o diâmetro dele tá bom, tá no tamanho de 10 metros, eu nem vou mexer, e eu aperto o botão seguro e vou pintando, tá? Essa é uma forma bem legal de pintar também, porém ela tem alguns problemas caso vocês vão fazer pinturas em lugares mais estreitos. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Ó, então eu vou pintar esse pedacinho aqui também.
Ficou faltando, vou diminuir o tamanho do pincel aqui para não dar problema. E vou pintar aqui também. Então, acho que eu consegui pintar tudo. Ó, só para ter certeza. Então, feito isso daqui, vocês podem ir lá, clicar com o botão direito do mouse para desfazer, selecionar o objeto novamente e ir lá em isolar on-off. Agora vamos ver como que ficou isso aqui, tá? Ó, vocês podem ver que ele ainda deu uma invadida no deck, tá? Então essa aqui, e ele misturou também aquelas 4 variedades de gramas que eu coloquei, tá? Olha lá, ficou legal também, tá? E só invadi um pouco aqui, mas ficou legal o gramado. Para dar uma melhorada nisso daqui, eu tenho a opção de pegar a ferramenta borracha, selecionar a grama que eu fiz, seleciono a ferramenta borracha, vou diminuir o diâmetro aqui para 1 metro e posso estar apagando aqui onde ele tem invadido, tá? Ó, eu posso diminuir aqui onde eu não quero que a grama apareça. Então aqui ele invadiu, então eu vou apagar aqui, beleza? Aqui ele invadiu um pouco também. Aqui. Então para eu editar mais ainda isso aqui, tá? Para eu editar mais ainda esse gramado, eu tenho a opção aqui, ó, várias opções. Por exemplo, se eu selecionar ele agora, eu posso vir aqui em densidade de cada grama dessa aqui. Se eu quiser um percentual maior dessa variedade de grama, é só aumentar, ele vai tirar o percentual das outras e vai aumentar o dessa grama aqui. E assim por diante. Conforme eu aumento ele automaticamente substitui a densidade do outro, tá? Dividindo para cada um, tá? Então, ó, se eu diminuir esse daqui, ele vai substituir para outro. Olha lá. Aqui eu tenho mais opções, eu posso selecionar as 4 variedades de grama que eu coloquei, a densidade já pode ver que mudou para multi agora, né? Agora ele selecionou todas de uma vez, né? Eu coloquei para 100%, para que ele preencha o maior espaço possível aqui, tá? E eu posso ir também em parâmetros, né? Selecionar todas as gramas, eu vou em parâmetros, eu consigo mexer em alguns detalhes aqui. Como eu selecionei os 4, eu vou mexer nos 4 de uma vez só. Tamanho, você pode ver que está multi porque foram selecionadas 4 variedades. Então quando eu aumento aqui, ó, ele cresce desuniforme, tá? Pode ver que ele cresce como se fosse uma grama mais selvagem. Então ele cresce mostrando essa grama aqui mais sem estar uniforme. Se vocês quiserem mostrar um gramado mais cortado, mais cuidado, como se fosse aparado a grama, é só selecionar aqui, ó, vir aqui e marcar a opção tá selvagem, vocês deixam a opção uniforme. Aí ele deixa a grama toda uniforme, todas elas, e eu mexo no tamanho aqui, eu consigo baixar o gramado, tá? Então aqui eu tenho 4 variedades de grama com um gramado mais baixo, tá? É uma das maneiras que a gente pode fazer a adição de gramado. Eu não pintei aqui, aqui também eu posso fazer a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra opção de fazer esse mesmo gramado, que é uma opção que eu gosto bastante, que às vezes ela se torna mais fácil do que essa aqui. Vocês podem ver que com as palhas, tá? Isso daqui vocês vão conseguir resolver na questão aqui da densidade, tá? Ó, vocês podem ver que eu aumentei a densidade, ela já... Às vezes se você diminuir e aumentar a densidade da outra grama, vocês conseguem resolver isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Então eu diminui a densidade de uma e aumentei da outra, e ele fechou melhor o gramado, tá? Ó. Então a outra forma de se fazer um gramado legal, de colocar essa vegetação de recorte, é dessa forma. Eu vou apagar essa aqui, tá? E vou fazer novamente. Então, nesse caso aqui do pincel, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Para fazer essa pintura aqui, vou fazer de novo aqui, ó. Vou isolar novamente, botão direito. Para fazer essa pintura aqui, se eu utilizar essa ferramenta do pincel, ele só vai me aceitar as gramas normais, sem recorte, que são essas aqui. Se eu tentar, por exemplo, colocar uma grama de recorte, ele não aceita a aplicação dela. Tá vendo? Ó? Não adianta. Então eu só consigo trabalhar com essa grama aqui utilizando a
ferramenta de dispersão por textura, que é o que nós vamos utilizar agora. Então a ferramenta de pintura eu consigo sim utilizar não só a grama, tá? Mas qualquer objeto. No caso aqui eu coloquei só a grama, mas se eu colocar, por exemplo, 2 tipos de grama e quiser colocar aqui um tipo de arbusto, um tipo de palmeira e qualquer outra coisa, ele vai dispersar aleatoriamente, tá? Então se eu, no caso, eu selecionar todos aqui, pego o pincel e aumento o diâmetro, onde eu pintar, ele vai dispersar tudo aquilo que eu coloquei nessa caixa aqui, tá? Então tudo que eu joguei aqui, ele dispersou, tanto a grama quanto a vegetação, vocês podem ver, ó. Olha lá, ó. Então conforme a densidade disso, eu posso estar selecionando aqui e estar aumentando a densidade, tá? Se eu aumentar a densidade da palmeira, ele vai aumentar a quantidade e assim por diante, beleza? Então eu pintei tudo de uma vez só esses lugares. Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu desbloquear de novo só para vocês terem ideia de como que ficaria isso aqui. Eu seleciono aqui o bloco, né? Ó, vou lá, on, off e volto o bloco todo. Olha como ficou. Então tudo que eu joguei ali, ele pintou. Tá? Ele pintou bem em cima. Como eu delimitei e isolei os outros, ele pintou bem certinho. Como eu delimitei esse terreno aqui lá no SketchUp, deixei só a grama, ele pintou bem certinho, tá? Mas tem outra ferramenta também que faz esse mesmo trabalho e eu gosto dela bastante porque ela é muito eficiente também, que é o que a gente vai usar agora. Então eu vou deletar isso aqui, tá? Tecla delete, e vou pintar de uma outra forma. Eu vou utilizar agora a ferramenta de dispersão na textura. Qual que é essa ferramenta? Você vai lá em contexto e a gente vai usar agora dispersão de vegetação. Quando eu uso a dispersão de vegetação, não necessariamente eu preciso isolar isso aqui, porque ele vai pegar somente onde está essa textura, esse bloco aqui. Então, onde está essa textura de grama nesse bloco, ele vai fazer a dispersão da vegetação. Nesse caso aqui, não há necessidade de eu isolar, fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque ele só vai pintar onde está a textura, então eu não vou precisar isolar isso aqui, tá? Só preciso isolar no pincel, porque senão eu pinto outra coisa que eu não quero, quando eu for fazer a pintura. Então, nesse caso aqui, eu utilizo a grama de recorte, que ela já é própria para fazer esse desenho aqui. Aí, nesse caso aqui, eu consigo sim, estar utilizando a grama de recorte, tá? Seria essa daqui, onde ele vai fazer tipo um pisograma, esse tipo de coisa. Então, eu coloco aqui, vou colocar essa variedade de grama somente e vou clicar nela e clicar no baldinho para fazer a dispersão e vou selecionar. Então, quanto mais eu clico, ele vai aumentando a densidade, ó. Então, se eu clicar várias vezes aqui, ó, ele está aplicando somente onde que tem essa textura, nesse bloco, tá? Ó. Então, quanto mais eu clico, mais ele dispersa a grama, ó. Então, quanto mais eu vou clicar aqui, mais ele vai fazer a dispersão do gramado. Eu vou colocar uma outra variedade de grama aqui, também de grama que tem um recorte. Vou colocar essa aqui que ela é mais alta e vou dispersar ela também um pouco mais aqui. Deixa eu selecionar aqui, pronto. Aí agora eu vou fazer por dispersão. Agora ele está misturando essa outra grama que eu coloquei aqui, que ela é um pouco mais alta, junto com a outra. Eu sempre gosto de misturar pelo menos 2 variedades, porque ela preenche melhor, tá? Mas isso é só uma questão de gosto, tá? Vocês fazem o que vocês acharem melhor aí. Ó, quanto mais eu clico, mais ele dispersa a grama. Então, vocês podem ver que quase não dá para ver o chão mais, ó. Então, clicar com o botão direito do mouse agora, despisa, pronto. Ele pintou mais corretamente o recorte certinho da onde está a textura, ó. Vocês podem ver que ele ficou com mais eficiência nos recortes, olha só, do que o outro, tá? Então, olha só, o gramado está pronto, eu só tive que clicar e ele fez a dispersão da grama baseada na textura que eu já tinha pré-configurado, tá? Aqui também eu posso mexer nessa textura, no gramado, da mesma forma que eu fiz da outra maneira, tá? Por exemplo, aqui, eu dou um clique aqui e aqui eu consigo mexer em alguns parâmetros, tá? Eu vou aqui nessa grama, se eu aumentar o tamanho, vou aumentar só daquela segunda que eu coloquei, tá? A aridez eu também consigo mexer, né, para ficar mais realista. Tá? Então, se eu quiser mexer na outra grama, eu seleciono ela também
e mexo aqui no tamanho individual, ou eu mexo de uma forma, nas duas de uma forma só, que seria fazer o tamanho multi, assim, ó. Daí eu consigo mexer nas duas ao mesmo tempo. Se vocês quiserem ela mais uniforme, é só vir aqui e fazer a troca, que vocês vão conseguir fazer como se fosse uma grama mais aparada, né? Não tão selvagem. Então assim, ó, essa forma é uma forma mais eficiente de dispersar a grama, tá? Ó. Então aqui vocês conseguem sim fazer de uma forma mais fácil e ele dispersa bem melhor o acabamento. Pode ver que ele recorta mais certinho. Da outra forma do pincel, ele não recorta tão certo. Aí às vezes você tem que usar borracha para estar apagando. Mas isso também vai influenciar na qualidade aqui do que vocês fizeram na parte de configuração dos blocos, né? Então eu separei isso aqui como um bloco só e pintei ele com essa textura, tá? Então onde não tem a textura, ele não pintou a grama, entendeu? Eu peguei esse bloco aqui e dei uma melhorada nele, mas basicamente é isso aqui, tá? Então vocês podem ver que fez uma diferença legal aqui, tá? Então daí eu vou aumentar mais um pouco aqui a densidade, aumentar a quantidade, o tamanho da grama, que eu não quero que apareça o fundo. Acho que assim tá bom. Então daí agora a gente vai para adicionar os materiais. Vocês podem ver que esse bloco, esse projeto aqui, ele está bem configurado, as texturas são bem realistas, ó. Isso aqui ajuda muito, tá? Coloquei o gramado, e vocês viram duas maneiras de se colocar uma grama, e agora eu vou mostrar para vocês a questão de configuração de materiais.